Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 83, que tem o título de Conforme o Amor. Conforme o amor. Esse deve ser o nosso proceder, não é? Conforme o amor. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 15, diz Paulo: Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, ou seja, se por causa da comida nós entristecemos o irmão, aborrecemos o irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Bom, aqui Paulo está dizendo e Emmanuel vai nos falar isso na mensagem, está se reportando aos judeus mais rigorosistas, vamos chamar assim, não é? Tradicionalistas, que consideravam certos alimentos impuros. Vamos lembrar, Paulo está escrevendo aos romanos, àqueles que estão em Roma. E é claro que Roma tinha hábitos extremamente diferentes aos hábitos da Palestina. Então, se haviam ali judeus a pregar o Evangelho, não poderiam trazer as tradições judaicas rigorosas com a questão da comida impura, para aqueles que não tinham essas tradições, e isso em nada empanaria ou atrapalharia a pregação do Evangelho. Por quê? Porque os preceitos de comida são preceitos da cultura judaica, mas o Evangelho é para todos. Ainda dentro daquela máxima que Jesus trouxe, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, a lei de que Jesus fala, e é a lei que é aprofundada no Evangelho, são os 10 mandamentos, a primeira revelação das leis divinas. As leis mosaicas não são leis de Deus. Moisés colocou no mesmo patamar para que o povo se submetesse. Era um povo muito primitivo, muito violento. Então, ele colocou as suas leis rígidas, para que o povo se submetesse. Então, a cultura judaica via as leis de Moisés como tem que ser passadas também. Mas não é isso que Jesus diz, tanto que um dos preceitos da lei mosaica, que é não fazer nada no sábado, Jesus, frequentemente, quando podia, curava no sábado, para mostrar que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, as leis que Jesus veio dar cumprimento são as leis de Deus. Quando os judeus, vamos dizer assim, implicavam, e aqui bem nas palavras de Paulo, contristavam, entristeciam os seus companheiros, não judeus, mas cristãos também, pela comida que comiam, que não era pura como a cultura judaica, em que isso agregaria dentro da comunidade cristã? Em nada. É como hoje, a pessoa quer ser vegetariana, ok. Então, se o dirigente da casa espírita for vegetariano, quem for comer carne não é bem-vindo naquela casa espírita. Não faria sentido algum, não é? Não faria sentido algum. Porque isso não está dentro das revelações divinas. Isso não está como preceito espiritual a ser seguido por nós. Bom, então ele diz. Então, foi uma admoestação que Paulo faz aos companheiros da igreja de Roma. Então, ele diz que quando assim acontecesse, se fosse feita essa observação, né, da carne impura, que já o
evangelizador não andaria conforme o amor, andaria conforme a intransigência, não é? E ele diz, então, não destruas por causa da tua comida, tuas ideias, nada a ver com isso aqui, tuas ideias, aquele por quem o Cristo morreu. Por quem o Cristo morreu? O Cristo morreu por todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém, não é verdade? Ele morreu por todos nós. E ele morreu pelo homem espiritual. E a questão da carne comendo carne ou não comendo carne, aqui no caso aqui dessas comida impura ou comida não impura, o que importa é o quê? O que são as boas obras? São os bons feitos do coração. Não se é carne de porco ou de vaca ou disso ou daquilo. Observação feita, puxãozinho de orelha dado por Paulo aos companheiros da igreja de Roma. Vejamos então agora os comentários de Emmanuel. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Então, exatamente o que dissemos aqui, né? De trazer as suas ideias dogmáticas, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Não pode ser de outra forma, atrapalhando aí. Às vezes o religioso, ele traz a sua ideia para dentro da doutrina que professa, e acreditando que a sua ideia reflete o que a doutrina diz, e não é bem isso, não é? Nós tivemos um caso há muitos anos atrás, numa evangelização de mocidade, em que um jovem, e vamos colocar ainda bem muitos anos atrás, não é? Um jovem que tinha uma tatuagem comum. Ele foi praticamente colocado como persona não grata por causa da tatuagem e acabou se retirando da evangelização de uma cidade. Não era bem-vinda aquela tatuagem, não era uma coisa bacana, não. Preconceito daquela criatura contra a tatuagem. Numa outra ocasião, nós tivemos uma situação onde, num encontro, alguém perguntou a quem estava ali à frente do encontro sobre o piercing. Que seria uma degeneração, piercing. E a pessoa respondeu assim, mas olhe, deixe-me ver lá, eu acho que você usa piercing. Ah, não, eu não uso piercing. Ah, mas não tem um numa orelha e outro na outra. Ah, mas isso não é piercing, isso são brincos. São brincos, a orelha está furada com um brinco. E o que é o brinco? Não é um piercing. Interessante, não é? Interessante. Aí, mas brinco não vale. É outro tipo de piercing, se bota aqui, ou se bota atravessado aqui. Ou seja, é um piercing que eu não uso, esse não pode. E onde está isso na doutrina espírita? Vamos pensar, não é? Mas é o preconceito do cristão que fica tisnando ali aquela água cristalina que o Evangelho nos apresenta. E ele continua aqui, voltemos ao nosso Emmanuel. Ainda hoje, os processos sectários, ou seja, dos grupinhos que pensam isso ou aquilo, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. E ele continua. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos, e aí que ele vai explicar, não é? Em face das tradições referentes à comida impura. Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica
e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras com a prece em exclusiva atitude corporal, ou ajoelhados, né? Essa exclusiva atitude corporal é aquela que é tomada apenas na hora do serviço religioso, podemos dizer. Então, quando é que há celebração de serviço religioso e quando é que estamos sujeitos ao serviço religioso? O tempo todo, o dia todo, nós já pensamos assim, aonde podemos estar estendendo bem quem ora, ou seja, quem está envolvido em ações do bem, está em serviço religioso, está em comunhão com Deus? Isso é uma forma de pensar. Não quer dizer que nós não vamos estar nas nossas reuniões, ou cultos, ou missas, mas entendendo que não é apenas ali que estamos pregando, porque pregamos muito mais com exemplo do que com palavras, e também não é apenas ali que estamos testemunhando ao Senhor que o adoramos, mas testemunhamos a Deus que o adoramos amando conforme Jesus nos ensinou, não é? E ele continua dizendo: o discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras, ou seja, que já entendeu que não é apenas nos lugares de culto em que devemos realmente limpar os nossos corações, que esse exercício deve ser feito sempre. Então, o discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Procurar não falar, muito menos apontar que o outro não está fazendo como deve ser feito, que não está fazendo como eu penso que deva ser feito. Ele está fazendo o que acredita ser melhor, não é? E não está fazendo absolutamente nada de mal, apenas está estendendo a sua forma de crença como ele acredita que deva ser. Então, se eu acredito que eu devo ir e prestar na missa ali daquela forma que eu gosto, ok. E ele está procurando ser um cristão como o Evangelho diz, maravilhoso, não é? O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras, nós já vimos, constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas. Ou seja, nós já entendemos tudo isso. Olha só a responsabilidade. Nós já entendemos tudo isso. Mas mesmo assim, é só quando a gente vai lá na reunião pública, ou quando a gente está na casa espírita, que a gente busca se harmonizar, e quando a gente chega em casa a gente é que nem fio desencapado. Precisamos estender os nossos esforços, principalmente para o ambiente do nosso lar, que nós sabemos que realmente é o ambiente que mais nos desafia a vivermos e exercitarmos o Evangelho. Mas, diz Emmanuel, também seria ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais, por encontrarem a si mesmos dentro da ideia augusta de Deus, ou seja, dentro da ideia deles. Então, mas não é assim, está tudo errado, não pode ser, só isso, só aquilo, dessa forma, daquela. Mas é assim que eles se encontram ainda, ok? A gente tem que respeitar, não é? E tentar convencer, converter, mostrar a luz para o outro quando a gente ainda está buscando a nossa, né? A gente vai ajudar no esclarecimento toda vez que nos for solicitado, sem dúvida alguma. Seria falta de caridade também não o fazer, mas não apontar o dedo em riste e dizer que o outro não está fazendo o que deveria estar fazendo, principalmente quando ele é de outras religiões. Vamos o quê? Vamos atacar a forma como as outras religiões cristãs estendem seu culto?
não é? Dentro da casa espírita, nós, quando na função, não é, de dirigente, sabemos já o que é, estudando, né, o que é, não isto, né, porque isso não é doutrina, mas um livro de doutrina, nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ou o Livro dos Espíritos, temos ainda outros 3 livros, mas estudando a doutrina espírita, porque é na doutrina espírita que nós vamos ter as diretrizes para desenvolvermos de forma segura as tarefas dentro da casa espírita e não deixarmos que invadam essas tarefas ideias, seja de quem for, que não se coadunam com o que realmente a doutrina está trazendo para nós. E nosso Emmanuel conclui dizendo: quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Vamos pensar aqui que os termos espírita e espiritismo foram cunhados por Allan Kardec. Mas por questões de perseguições religiosas no início do século XX, por muitas décadas, companheiros de outras religiões de matriz africana, no caso, não é, o candomblé e a umbanda, que é um sincretismo formado, né, da junção do catolicismo com as religiões de matriz africana, eles começaram a utilizar há muito tempo atrás esses termos. Mas hoje em dia ainda existe uma intolerância com relação a quando um desses irmãos se refere, se dizendo espírita, e que a sua casa de umbanda é uma casa espírita, e há, às vezes, uma iniciativa do espírita em dizer: ah, meu irmão, como que esclarecendo, não é? Espiritismo, espírita é um termo cunhado por Allan Kardec, não pode se referir a uma religião como a Umbanda e Candomblé. Quem disse? Para eles pode. Para eles pode. Eu não uso com esse fim. E pronto, mas eles usam. Por que nós vamos contristar os nossos irmãos? Não cabe direitinho no que ele está dizendo? Já não andamos conforme o amor, porque vamos nos afastar e não vamos nos aproximar, e eles vão continuar usando a mesma palavra. Simplesmente não vão mais falar conosco, porque afinal, não é? Somos tão intolerantes. Se nós sabemos o sentido das palavras que usamos, mas eles sabem também, e cabe bem na ideia deles essa ideia. Vamos nós proibi-los de usar os termos, porque nós temos aqui o termo de posse das palavras assinado por Kardec? Onde está a caridade nisso? Não é? Então, muitas vezes, vamos dizer, e Kardec diz isso no item 2 da introdução de O Livro dos Espíritos. Ele fala sobre a palavra alma, e ele coloca, inclusive, que várias frentes materialistas ou espiritualistas, ou até mesmo espírita, utilizam o termo alma. E ele sugere que fosse colocado uma qualidade após o termo alma, ou alma inteligência, ou alma vitalidade, ou alma moral, para poder contextualizar bem o entendimento dessa palavra, que era usada por todos. Nessa mesmo pensamento, nós automaticamente, ou talvez instintivamente, quantos espíritas não colocam a qualidade, né? uma qualidade após, uma qualidade é um adjetivo, seria isso, né? Um adjetivo após o termo espírita. Ah, eu sou espírita kardecista.
o termo kardecista é um neologismo. É um neologismo. Como o próprio termo espírita e espiritismo também foi um neologismo, também foram palavras cunhadas por Kardec para atender uma necessidade. E aí nós estamos também criando e cunhando palavras, a fim de que o entendimento, porque os espíritos dizem que o problema da semântica é nosso. Nós é que temos um vocabulário pobre para externar ideias tão diversas. Então estamos de novo, não é? E trouxemos esse exemplo porque aqui nos entra a questão da caridade, que Emmanuel destaca. Seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram a si mesmos. Bom, isso aqui dentro do preceito da adoração da religiosidade, mas também cabe muito bem que se encontram dentro das suas ideias, seja em termos de adoração, seja em termos de utilização de palavras. Seria falta, ausência de caridade, tentarmos dar uma enquadrada, né? Como é o termo que usa? Vamos dar uma enquadrada, porque não podemos? Como não podemos? Por que não podemos? E aí ele complementa, então, não é? Quando reparardes algum amigo prisioneiro das ilusões das nossas, conforme as nossas ideias, né? Presos dentro das suas ideias, como nós também temos as nossas. Recorda que o mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a tua bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Se estivermos dentro da casa espírita e estivermos ensinando espiritismo, vamos falar exatamente como são as coisas. O que não vamos fazer é atacar o irmão, que usa um termo que nós sabemos o que é, mas que nós também entendemos o que é para ele. Para ele. Para nós, dentro da casa espírita, como a palavra alma. A alma é o espírito encarnado. Mas, no entanto, tem pessoas que falam alma de outro mundo. Não, a alma é nesse mundo. Não é? Então, nós temos, dentro da doutrina espírita, nós temos um entendimento sobre várias situações. O que não quer dizer que outros que não sejam espíritas tenham entendimento dessas palavras de formas diversas. Nós vamos entender e vamos respeitar. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Assim que conclui o nosso Emmanuel. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. É isso, queridos amigos. Vamos orar a Jesus? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que chegam até nós e que muitas vezes não percebemos o quanto essas experiências vêm para nos auxiliar. Ajuda-nos em nossos esforços, Senhor Jesus, para seguirmos as tuas lições. Abençoa-nos, abençoa o nosso anjo guardião, Senhor. Abençoa nossas famílias, lares, afetos. Abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor, os nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam em nós, Jesus, e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos mais uma vez juntos no nosso programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.